Bem-vindo a mais um Casos Tarológicos. E hoje eu tenho a presença de uma pessoa muito especial, que é o Marcelo Deldébio. Então, com certeza, você conhece ele do Projeto Mayhem e dos outros projetos que ele tem. Uma figura ilustre, não só no tarô, mas, digamos, no mundo da magia e do ocultismo. Marcelo, muito bem-vindo. Salve, Cal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo. Muito obrigado, antes de tudo, por ter aceitado o convite. E vamos começar aqui do início. A pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui para o programa é: como é que começou a sua relação com o tarô? Cara, o tarô acho que começou junto com a magia, né? O primeiro deck de tarô que eu pus à mão foi em 1989, lá na Inglaterra, um Rider-Waite classicão. Não teve como. É, acho que eu já contei em várias outras entrevistas, mas acho que não tem problema. Eu cresci numa família espírita, fiz um intercâmbio e quando eu tive da Inglaterra, eu conheci uma galera que fazia uma bruxaria inglesa, né? Ele frequentava, era um pessoal que era dissidente do Alexander. E lá com esse pessoal eu passei um tempo e fui aprendendo as coisas com eles, né? Inclusive o tarô, como oráculo e tal. Mas tinha um problema porque em 1989 a gente olhava para o tarô e falava que era um negócio, coisa de menina. Então eu não dei muita atenção para o tarô num primeiro momento, né? Eu peguei o deck, olhei, achei legal, tipo, você punha as cartinhas, elas respondiam as perguntas, você olhava como uma história em quadrinho e tal, mas eu não dei tanta atenção assim. Eu só voltei para o tarô lá pro final da década de 90, né? Quando eu estava na faculdade de arquitetura e eu fiz as minhas especializações em história da arte, arte medieval, daí vai para alquimia, e não tem como fugir do tarô, né? Você estuda a história da arte. E aí eu voltei para o tarô e apaixonei de vez, né? Só que o meu tesão grande no tarô é mais a parte de história da arte do que a parte oracular, propriamente dita, né? Eu acho fantástico como o tarô é uma mini tela na qual você tem artistas do mundo inteiro, de todas as épocas, e os caras pintavam e colocavam naquelas 22 cartas dos arcanos maiores, né? Os menores não costumavam ter desenho, aí depois do Rider-Waite, no século XX, começaram a expor e colocar a ilustração daqueles arquétipos, daquelas figuras, e eu gosto muito eu enxergo o tarô como uma grande galeria, né? Que segue a humanidade e vai guardando aí a arte. É muito interessante. Já são mais, então, de 30 anos com o tarô, né? É Ah, bastante tempo. bastante. Eu gosto do tarô, mas assim, teve uma época da vida que você. Acho que todo mundo deve ter passado por isso, que você fazia um monte de bosta, e aí você tirava o tarô e ele te jogava na sua cara, assim, você tá fazendo um monte de bosta, né? E aí você fica meio puto com o tarô e para de tirar o tarô um tempo, né? E volta. Mas eu acho que para mim, eu sempre usei o tarô muito como ferramenta mágica, não como um oráculo. Então, porque do jeito que eu aprendi a usar o tarô, a gente usava, por exemplo, os quatro ases para representar as quatro armas e os quatro elementos, a gente levar o nosso altar de um lado para o outro. E a gente usava principalmente os arcanos maiores como chaves de portais para acessar uma energia dentro da cabala hermética. Então, por exemplo, você tem lá o mago, mas aí quando você faz aquele patchwork, né, os caminhos e as esferas da árvore e tudo, você acaba estudando ali, o Beit é a casa de Deus, aí tem uma série de símbolos e uma série de rituais em cima daquilo. E aí a chave do tarô ele passa a ser um jeito de você se conectar com essa energia. E aí você acaba usando o tarô mais como talismãs do que eventualmente como um oráculo para prever o futuro ou ver o que está acontecendo, né? Não, com certeza. E assim, eu vou te perguntar, para você falar um pouco mais assim a fundo, já já, sobre o uso do tarô como uma ferramenta mágica, mas você chegou a ter várias fases assim dentro do tarô. Por exemplo, eu comecei. Minha primeira relação com o tarô foi uma relação mais ligada à ordem iniciática, só que depois eu fui agora meio que me soltando desse sistema e já estou numa linha, não que assim, eu fico meio que transitando em linhas, sabe? Uma coisa meio
Eu tô numa linha mais assim, Jodorowsky, mais viagem e tal, né? Criatividade, desbloqueio da criatividade, porque eu gosto de pintar também, gosto de música, tal, mobilidade corporal, pensando umas coisas muito loucas assim com o tarô. Mas você já transitou nessas fases ou você ficou o tempo inteiro assim, realmente? Uma dúvida que eu tenho, muito Eu pessoal. fiquei o tempo inteiro, porque assim, eu sou muito putinha do Rider-Waite, assim, eu sou fã Eu incondicional, eu também. acho que o simbolismo dele é maravilhoso. Sim, Depois, claramente, né, de quando a gente entrou para a Ordem do Saturne, lá é apresentado o deck de Tote, né? E aí você tem a figura e a estrutura que o Crowley colocou naquele tarô, ele é maravilhoso, ele é impecável e espetacular. Mas aí acho que eu já era cachorro velho, sabe, para ensinar os truques novos. Então eu sempre fui apaixonado pelo estilo que a Pamela coloca dentro das ilustrações, o jeito que o Arthur Waite coloca do simbolismo, porque sempre casou muito com o que eu estudei de Cabala. sim. Então eu sempre fui por esse ângulo das ordens, né? Então estrutura cabalística, tarô dentro ali da Cabala e o Crowley eu usava ele como um acompanhamento do Rider-Waite. Né? E depois, no final das contas, são os meus dois favoritos. Né? Hoje eu não sei se eu tenho uma preferência e tal, mas eu acho assim que a quantidade de coisa, de instruções e de ensinamentos que o Crowley jogou naquele tarô era uma coisa assim impressionante. Com Né? certeza. O lance do Waits, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito louco, porque assim, é um tarô realmente que não foi meu primeiro tarô, né? Mas hoje em dia é o meu primeiro tarô, né? Assim, de escolha. E como eu tenho essa relação forte da astrologia e toda, assim, ele tem, né, várias analogias astrológicas, né, muito presentes ali, muito fortes, e também cabalísticas, né? Muita gente despreza, acho isso engraçado, que muita gente menospreza o conhecimento do Waits, mas ele tem um conhecimento absurdo. Se a gente revisitar toda a obra dele, assim, todos os livros, pena que não tem tanto material em português praticamente, né? Tem muito livro. Ele tinha um conhecimento absurdo. E eu acho que é por causa dessa guerrinha meio que Crowley, Waite, assim, o pessoal fica meio que. Mas ele tinha um conhecimento, assim, bizarro, né? O problema dele é que ele estava ainda cercado de juramento, né? Então ele não colocou. Mas você percebe que ele tem uma vontade absurda de colocar as coisas, porque volta e meia ele escapa ali um símbolo astrológico numa cartinha, Com ou ele certeza. põe a cor de alguns arcanos que ele joga ali com a Pamela. E aí você vê que ele tenta fazer, ele demonstra que ele sabe, mas que ele não pode falar, então ele fica mais discreto, assim. Claro, ele põe, sei lá, a árvore inteira, né, no 10 de moedas, por exemplo, ou em um outro ponto que ele é mais forte, mais presente, né? Já o Crowley não, né? Ele claramente fala assim: olha, fodam-se todos vocês, eu vou pôr tudo aqui, e o que eu conseguir socar nesse tarô, a gente vai trabalhar isso. Sim. Então eles têm uma abordagem diferente, né? E com Mas assim, certeza. ambos são maravilhosos. Sempre que eu fazia o curso, eu dou curso de tarô desde 2000. Bastante tempo. Eu sempre usava vários tarôs, porque você tinha naquela época a galera que ensinava só pelo Marsella, ou só pelo Rider-Waite, ou só pelo Totti e tal. E no curso eu sempre colocava tipo 12 tarôs, porque você precisa ter uma visão do tarô, né? Você precisa do Marsella, mas você precisa dar uma olhada no Sforza, porque para mim eu sempre ensinei tarô como história da arte. Então eu falava assim, cara, você vai aprender o louco? Beleza, o louco. Mas vamos olhar primeiro onde é que o louco começa, cara, 1500 e pouquinho. Então tá aqui, essa era a figura do louco. Né? E aí você tinha aqueles desenhos pintados a ouro, com super qualidade, caríssimos, dos reis ali na Itália. E aí você tem aqueles decks de papel que depois vão se tornando mais conhecidos. Aí você vai para Marsella, e aí a figura do louco ela vai mudando, né? Ele começa aquele cara que era porque puxava muito do simbolismo religioso, né? Então você tem aquela parábola do filho que retorna e tal. Você tem pinturas do Bosch, de vários outros artistas grandes que retratam o louco. Então eu Sim. sempre usava isso. Para mim o tarot sempre ele fez essa trajetória no tempo. E aí ele vai andando, né? Começa lá século XVII, século XVIII. Aí você tem os decks maçônicos, né? O Arthur, o Oswald Wirth, principalmente, eu acho que dessa Sim. época.
que eram aqueles decks assim que eles são mais reclusos, eles são um pouquinho já escondidos, puxando um pouquinho dos decks de conversa, das sibilas. E aí você tem o deck da Golden Dawn, o Rider-Waite, o Crowley, e eu usava muito também em aula aquele astrológico da Liz Green, que é um deck baseado nas mitologias gregas, né? Você deve conhecer, Sim, ele é famosíssimo também. sim, sim. E ele é legal, principalmente nos arcanos menores, porque a hora que você pega o Crowley, o Waite, o mitológico, você está claramente vendo que eles conversam com 3 públicos diferentes. Né? Então o Crowley ele fala assim, cara, você está buscando sua verdadeira vontade aqui, tá? Olha o meu conselho, faça assim, tá? Vai tudo tá ok. O do Arthur Waite é um cara normal, o cara tem acertos e erros, e às vezes ele vai, às vezes ele erra, é uma parada nesse sentido. E o da Liz Green já é um cara assim que geralmente o público dela fala assim: você está fazendo cagada, cara, olha aqui um problemão. Né? Principalmente o arcano máximo que eu acho que é legal assim de olhar essa diferença do público é o 8 de bastões, que é claramente no Crowley ele coloca, vamos ver se o pessoal que está em casa vai lembrar, né? Aqueles relâmpagos e um arco-íris, e ele coloca Sim. quickness, que é tipo, você tá ligado nos sinais e vai vir uma ideia genial. O do Waite, você tem aqueles bastões caindo, né? Como se fosse uma escadinha de bastões que pode ser ou você sobe as escadas do bastão, ou eles estão caindo na sua cabeça. E aí a palavra-chave para o Waite é preste atenção nos sinais. Sim. E o da Liz Green eles voltando de barco e o golfinho tentando fazer e mandar uma mensagem lá para o barco e eles não prestam atenção no golfinho e aí os monstros de Carabdias esmagam o, o barco dele e aí no final ele termina ferrado na praia. Ou seja, pro Waite, ele tá olhando e falando assim, cara, presta atenção nos sinais que estão à sua volta. Né? O 8. Que para a gente seria o Rod, né? A esfera da cabala de Rod, associado no plano do fogo, né? Aquele plano da vontade. Para o Crowley, ele assume que quem está trabalhando o baralho dele é um cara que já é o mago. Então ele fala: é óbvio que você está prestando atenção nos sinais. Então, qual é o resultado que vem no deck? Que ele fala para você: uma ideia genial. E enquanto a Liz Green, ela tem noção que o público dela é um tipo de dona de casa. Então ela vai falar assim, cara, vai vir o sinal e você não vai prestar atenção no sinal. Então a carta do mitológico é um aviso de que, tipo, cara, vai dar algum problema. E que Entendeu? eu acho muito louco é a associação zodíaca, né? Porque é Mercúrio em Sagitário, né? O 8 de paus. Mercúrio em Então, Sagitário. é uma comunicação mesmo da Casa Nova ali, divina, né? Jogando para você o sinal. É tipo, está no lugar certo, na hora certa, mas presta atenção nos pequenos sinais, assim. Muito doido isso. Cara, eu adoro muito. Tem um outro tarô que é muito subestimado, que chama tarô astrológico. Ele é bobo porque na capa tem uma criancinha, como se fosse um anjinho, assim, ele parece um tarô bem brega. Cara, eu não Mas lembro, é mas eu do acho que eu tô caralho ligado. esse tarô. Eu comprei ele, tipo, na Argentina, assim. Eu viajei para lá quando a diferença de peso estava absurda. A gente foi numa loja esotérica e foi praticamente um saque da loja, assim, de tão barato que estavam as coisas. Eu me senti mal de carregar aqueles quilos de tarô por alguns reais. E aí eu levei ele no arredondamento. Falei, esse tarô aqui parece um tarô bobão. Cara, a hora que você abre, o cara que fez esse deck, ele coloca assim, os planetas são pessoas. Então você vai ter o Mercúrio é uma menininha, e você tem o Marte é um jovem, Júpiter é um velho, aí Saturno é um cara mais velho, aí tem uma mulher, a mãe, beleza. E os signos são locais, tipo, Leão é um palco, o Touro é uma igreja, Gêmeos Áries é um balanço, etc. Aí eu levei esse tarô para casa e ele tipo, não dava nada para ele. Eu falava assim, putz, olha que estranho, assim, você folheia, ele não faz muito sentido. Aí um dia eu falei, eu vou estudar essa pioca, espalhei ele na mesa, assim, comecei a separar. E os arcanos menores, eles são espetaculares, porque o cara coloca o planeta no signo e ele gera ali uma cena que você consegue pegar a emoção daquilo, né? Então, eu vou dar um clássico, assim, acho que é mais fácil de entender, por exemplo, Escorpião.
que a gente vai ter ali o 5, 6, 7 de escorpião. 5, 6, 7 de água, né? De taças, que seria Marte em escorpião, depois Sol em escorpião e depois Vênus em escorpião. É isso aí. Então, o que você tem? O escorpião, para ele, é um submarino, porque ele fala que ele vai navegar nas águas profundas, etc. e tal. E aí, o 5 de taças, geralmente é aquela figura do homem que está chorando e tem as taças, a taça caída nos pés, etc. No desenho dessa carta, tinha um cara dentro do submarino entrando um monte de água, e aí o cara, tipo, fechando uma escotilha com o cara preso do lado, assim. Do tipo assim, ele ia fechar a escotilha e o cara que estava amigo dele, um soldado, ia morrer, mas para ele fazer esse sacrifício para o navio não afundar junto. Que pega totalmente aquela ideia, né, da taça, de você lidar com a perda e cortar uma parte do teu próprio braço para sobreviver, né, etc. Aí eu olhei essa carta e falei, caraca, mano. Aí a segunda parte, que era o sol, geralmente você tem aquela ideia do cara entregando uma taça, uma florzinha para a menina, pensa na criança, a parte da nostalgia, etc. Aí é uma criança que está brincando com um submarino dentro de um berço, um submarino de brinquedo. E aí o 7 de taças é aquela ideia de sedução, né? Geralmente é o cara olhando para as nuvens, e aí tem ali várias taças, e aí vai fazer uma promessa, e etc e tal. E aí é a mulher, que é um Vênus, que é uma mulher que está seduzindo um chefe do submarino, e aí ela claramente está levando o cara para a cama, mas ela vai pegar uns planos secretos que estão escondidos ali, né, do cara. Então, com esse tipo de desenho, você faz uma associação, se coloca nessa figura, e aí você experimenta o arcano astrológico da parada, né? Então ele virou um dos meus tarôs favoritos também. Cara, é genial, assim, as analogias astrológicas, tanto quanto cabalísticas, também são geniais para a gente desenvolver, né, a reflexão em cima das cartas e tal. E muitas vezes o que acontece é o seguinte, também, a imagética é muito importante, então muitas vezes a gente compra um tarô, eu compro uns tarôs na China, às vezes que eu quero ver qual é, antes, acabo comprando, e para dar uma olhada, mas na verdade tem tarô ali que o pessoal não dá bola, eu não usaria, assim, para fazer uma leitura, assim, e tal, mas para estudar, para pensar o tarô, muitas vezes, cara, é muito legal. Tem um tarô, tipo assim, muito bobinho, que é, como eu gosto muito de pintura e tal, que é esse tarô dos impressionistas, não sei se você já viu alguma vez. É lindo esse tarô. Cara, é muito doido. E você começa... É, você que curte história da arte, então, né, acho que tem muito a ver contigo. As analogias são bem bacanas, assim, né? Porque cada pintor vai tá ali... Você tem esse tarô? Tenho. Ah, então, tu já sabe, então. Mas E vale a pena. ele tem os estilos dos naipes, tudo Tem separado. os Cara, eu naipes, sou apaixonado por tarô, assim, eu tenho uma coleção enorme. Eu acho que cada um acrescenta alguma coisa, cara. Sim, sim. Por exemplo, você tem aqueles decks templários, que na verdade o cara monta um painel só nos menores. Você vai colocando o 2, o 3 e o 4, e aí, se você colocar um do lado do outro, ele forma como se fosse um desenho só. O cara recortou. Então, cada um dos 4 naipes é uma figura, né? E eu gosto disso. É essa parte do tarô que me dá tesão, que é o que você consegue fazer com a arte dentro daquele espaço daquelas cartas, né? Então tem tarô que você coloca aí, tarô dos piratas, por exemplo, que eu gosto muito desses decks que são temáticos. Então, o deck do Star Wars, que é o deck do Pulp Fiction, o deck das caveiras, da Santa Muerte. E aí o cara trabalha em volta dali, né? O deck da mitologia nórdica. E aí faz umas adaptações, porque como ele está ali dentro da árvore, ele está dentro de tudo, né? Então o tarô ele permite fazer esse tipo de approach. Sim. Com certeza, forçando a barra, você consegue traçar paralelos com tudo com o tarô. Assim, mas é legal, porque eu acho que isso traz muita elucidação. Eu ia fazer uma pergunta para você, que você falou de templários, porque assim, a maioria das pessoas que assistem a gente aqui, a ideia é trazer uma vivência, né? E cada convidado vem com uma visão diferente, aquela coisa toda, né? Respeitando todas as visões. E eu acho que para fazer essa pergunta, uma pergunta parece meio boba, mas para muita gente as pessoas não têm noção das coisas e tal. Eu acho que você é a melhor pessoa que já veio até aqui até agora que eu posso perguntar isso.
Cara, ordens iniciáticas, vamos lá. Vamos falar de maçonaria. Existe alguma relação do tarô com a maçonaria? Porque tem muita baboseira aí sobre maçonaria na internet. Então, Não tem muita baboseira, mas assim, a resposta oficial é não. Não, sim. não se aprende tarô na maçonaria. Mas você tem os graus filosóficos depois, né, que vai até o 33, que eles estão relacionados com os caminhos, né, e com as esferas da árvore. Mas é de um jeito totalmente indireto, né? A impressão que a gente tem é que a galera que criou o ritual maçônico sabia muito de astrologia, sabia muito de cabala, a estrutura dos cargos em loja, a posição que a galera fica na geometria do templo. Ele tem toda uma estrutura cabalística, mas não se aprende tarô na maçonaria. Não sei, eles não faz parte dos ensinamentos, né? Só que você aprende a cabala, de qualquer jeito você vai aprender esfera, vai aprender tudo. E ao longo dos séculos, você tem alguns tarôs que são maçônicos. Sim. Que normalmente eles são franceses, porque eles É a pegam escola francesa. a maçonaria francesa era muito mais esotérica do que a maçonaria inglesa, e aí eles colocam, então, principalmente do Oswald Wirth, que pega, e depois tem um que chama tarô maçônico mesmo. E aí o cara coloca símbolos maçônicos no meio mesmo, aí coloca o esquadro, põe umas cenas ali das iniciações e tal, misturado. Mas isso é o contrário, é o caminho inverso do que você me perguntou. Então a resposta ali é não. Se o cara entrar numa maçonaria achando que vai ter algum tarô, ele nunca vai aprender nada oficialmente. Mas, como você tem acesso a um monte de coisa de alquimia e de ocultismo lá dentro, não é difícil você achar gente que gosta e você depois aprender o tarô por esse outro viés. Eu acho que pergunta muito, muito bacana a resposta e muito importante a pergunta, porque a gente vê agora, né? Isso é um fenômeno não só a nível do Brasil, mas muita ordem surgindo por aí, né? O pessoal quer pegar o seu dinheiro, cara, é uma loucura isso, né? Você tem E ordens que trabalham com tarô mesmo. Você pegar, por exemplo, a Aurum Solis, eles têm um deck de tarô deles, né? A Builder of the Attic, Bota, né? Eles têm um deck que você, inclusive, faz parte dos graus, que você precisa pintar o deck, né? E aí você escolhe as cores, e aí tem um sentido porque você vai colocar, né? Você faz o seu próprio deck, né? E claro, a São Argento e as outras ordens telêmicas, você tem um determinado grau que você vai fazer seu próprio deck. Você vai ter as instruções no Liberté, e aí, se você sabe desenhar, você vai desenhar, senão você vai colar, senão você vai pegar um pronto e pintar, mas de alguma maneira você vai personalizar o tarô. E aí, enquanto você está trabalhando esse tarô, você está trabalhando as ferramentas mágicas. E aí, no final, ele fica um deck pronto, pintado, bonitinho, feito por você, né? muito legal. E já falando sobre esse tema também, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre tarô e seus usos como ferramenta mágica, né? E dar alguns exemplos mais simples, assim, para o pessoal que não conhece. O tarô ele é usado dentro dessas ordens, principalmente em conjunto com meditação e visualização criativa, né? Então, tanto que tem um tarô que foi lançado há um tempo atrás que era um tarô reverso. Não sei se você lembra que você tem o mago, né, a figura clássica do mago, e aí você tinha um outro tarô que era o mago de costas. Mago de costas. E aí você olhava os dois assim e você tentava meditar e entrar no arcano do mago. Então você tem muito exercício de visualização, que é assim, você pega a carta de tarô, põe na sua frente, aí você vai respirando, meditando, como faz o exercício da vela, e aí você entra dentro do deck do tarô. E aí Sim. você conversa com o mago, conversa com o louco, brinca com o cachorro do louco, senta com o louco para ele mostrar a planície lá de cima da montanha. E aí você conversa com ele, literalmente, na tua cabeça, né, no exercício, e eles vão te trazer alguma coisa nova, né? Uma instrução, uma palavra, ou alguma coisa, uma sabedoria. Então tem muito desse arcano de você interagir com o arcano, né? Então esse é um exercício bacana. E aí depois, você fazendo estrutura do tarô e os exercícios dentro da cabala, você vai trazer o tarô como essa forma de ferramenta. Então, por exemplo, você vai ter o teu altar pessoal. Esse é um exercício básico, eu já ensinei milhões de vezes. Então você está lá.
e você viaja muito, vamos supor. E você tem lá teu altar todo montadinho. Então pega o seu deck que você vai trabalhar com ele, tira os 4 ases, coloca ali no tarô, no teu altar. E aí você vai visualizar aquele altar, fazer exercício de visualização e conectar ele com os 4 elementos ali dos 4 ases. Então aí beleza, você vai precisar viajar, você leva as 4 cartas, leva seu deck de tarô com você. Chegando lá no hotel, você coloca ele em cima da mesa, os 4 ases na mesma posição que você coloca no teu altar. E aí você vai sentar diante dele e você vai visualizar o teu altar inteiro ali. E pronto, cara, é um portal que você abriu de uma conexão direta com o teu altar que está lá na tua casa. Então o tarô ele guarda essa propriedade, né, cara? Quando você pega cada arcano, dependendo da iniciação que você faz em cada um deles, ele te traz esse ferramental que você pode usar depois. Então, esse é um exemplo claro, né? Óbvio, daria para ficar horas e horas e horas falando, porque cada arcano vai ter uma qualidade, uma característica. Não, mas acho que para quem está assistindo agora, essa é uma chave que é importante. Né? Os 4 ases. Sim, muito louco, porque, assim, eu como professor de yoga, né? Bom, tem gente com certeza do yoga que está assistindo aqui, pro horror da tradição do yoga também, mas não é nada demais, porque você pode usar qualquer objeto, né? Vantagem ali até, ele é bem claro em relação a isso nos Yoga Sutras, como objeto de dharana, né? De concentração. Antes de dhyana, que é meditação, né? Drishti. Então, você colocar toda a sua atenção ali, e totalmente viável fazer isso com o tarô, né? Ainda mais que você está desenvolvendo ali toda uma imagética, né? Uma interpretação imagética. Muito louco isso, cara. Muito, muito interessante mesmo. A técnica ela não é exclusiva do tarô, né? Como você falou, você É. pode usar, por exemplo, sei lá, uma moeda, ou Sim, é. objetos, ou 4 objetos pequenininhos, Uhum. tal. Mas o importante é fazer essa conexão. Então você deixa ele ali no teu altar para imantar ele. Uhum. Né? A gente trabalhava muito isso na época da Madras, quando a gente falava muito com o pessoal do Rubens Saraceni, do Comino, a galera da Umbanda, eles trabalham isso no colégio de magia. Então você deixa ali o altar para ele imantar mesmo. Então, quando você tirar aqueles 4 ases do teu altar, eles vão ser o teu altar. Inclusive, se você usar ele como oráculo, quando você estiver trabalhando com ele, eles trazem toda aquela energia. Né? O deck, minha esposa fala que brilha no escuro, de tanta coisa que tem de portal neles. Né? E o pessoal costumava fazer muito trabalho de tipo assim, vamos trabalhar com o mar, né? E aí levava a carta para o mar, levava para trazer aquela brisa tal. Ou vamos para uma pedreira. Então o tarô voltava. Tanto que você falou, a gente combinou antes de gravar que ia falar um pouquinho do HKT, né? O Hermético. Sim, eu ia pedir, eu E a exatamente primeira, fazer essa ponte agora, a primeira edição dele surgiu justamente por isso. Ele era feito de PVC. de O PVC. deck de tarô era de plástico, porque a galera usava eles para levar para os rituais. Então eu chegava e enterrava na areia e depois tirava ou levava para a água da cachoeira. E o deck era ultra resistente, né? A gente fez uma vez, mas ele era muito caro para fazer, né? Depois aí a gente acabou fazendo um deck normal de papel, a segunda, terceira edição. Mas é um deck muito legal, cara, porque ele trazia essa possibilidade de você usar eles mesmo no terreiro. Muito interessante. E como é que surge o Hermético Cabala Tarô? Já falamos sobre isso. Como é que surge a ideia? E hoje em dia, se as pessoas quiserem comprar, como é que elas fazem? A gente pode depois deixar os seus links aqui também, Eu vou né? deixar, deixa eu pegar um aqui para mostrar. O Hermético surgiu o seguinte: eu não sei desenhar, mas eu tinha um aluno que ele era ele era, não é, né? Um designer. E aí a gente tinha a ideia de fazer um deck para estudar o tarô. Então não é que ele seja muito um deck de tarô. Depois a gente fez o Visions, né? Ele tem uma época, a gente já fez uns 10 decks no começo, né? Deixa eu ver se ele fica refletido. Não, dá para ver aqui, né? Legal, dá para ver. Então, então, olha que legal. Então você pega aqui o 2 de bastões. Então dá para ver que é o bastões, dá para ver que é o 2. E aí a gente põe a esfera com os caminhos nas cores da ordem da Golden Dawn. Né? Porque quando você vai pegar, você tem o Rockmar de cada cor, então você vai ter ali a escala de cor do imperador, da imperatriz, do rei e da rainha.
Então, para cada naipe tem uma escala de cor. E daí ele foi pesquisar e a gente foi juntando tudo isso. Então, a gente tem os anjos e os salmos, né? De cada um, são 2 anjos para cada um. A gente coloca as letras do nome de Deus para o cara que quer estudar. A gente coloca a cleromancia para quem jogava com dado, a parte astrológica. E a gente foi enfiando coisa, né? Então, na verdade, ele não é tanto um deck, ele é mais um livro de estudos do tarô disfarçado de deck de tarô. Né? Então, a gente tem os campos de fundo, né? Então ele vai Muito maneiro. com as cores certinhas, então cada cor. E outra, dá para você estudar. Então você abre a tua mesa, você coloca ele na ordem da árvore da vida, você vê as conexões. Você pode. Tem gente que usa muito para ritual mesmo. Porque você tira ali um 2 de bastões, por exemplo, você já tem os anjos que você pode chamar se você precisar daquela energia. Né? Então, para fazer um resultado e tal, você já tem ali a gente colocou depois o horário principal que você faz a evocação daquele anjo, o salmo que você usa para usar em conjunto com o livro dos Salmos. Então, ele tem tudo. O deck ali, você faz uma tirada e ali, com aqueles anjos, com aquela. Tudo que é apresentado no HKT, você já tem o ritual pronto para você resolver aquele problema ou aquele dilema que você tirou ali na tua frente. Então ele serve muito para isso, né? E era engraçado, porque a gente nunca fez o manual dele. Desculpa. A gente preparava e mandava, e o próprio deck era o manual. Quanto mais você estudava, ia fazendo os cursos e tal, mais você entendia o deck. Cara, muito louco mesmo. E quando a gente fez o livro, eu fiz com a minha esposa um livro de tarô, aí a gente decidiu, não, vamos fazer então um deck pintado mesmo, né? E aí eu peguei um cara que trabalhava comigo já com RPG, que fazia um cara desenhista de mão cheia, e aí ele fez os desenhos. Então a gente fez os arcanos todos, né? Os 78 arcanos. E aí eu enfiei todo o simbolismo, né? Ele é baseado no Rider-Waite, mas eu coloquei com uma pitada ali do Crowley, mas eu coloquei todos os símbolos que eu tenho certeza que se o Rider-Waite pudesse, ele teria colocado. Então a gente usou a paleta de cores certinha. Então você pega ali os arcanos, você vai ter as cores de referência. Se você colocar ele na mesa, ele vai ficar lindo, porque o 2, 3 e 4, por exemplo, de Ares, eles são feitos de uma paleta vermelha, que é a paleta de Ares. Aí a de Touro vai ser aquele laranja avermelhado. Depois Gêmeos, um laranja. Aí depois um amarelado, e assim por diante. E você consegue ir olhando esses decks, eles vão conversando entre eles, né? O maior e o menor de lado, você vai ter as cores dos maiores, a cor do menor. Você põe eles formam uma imagem. Na maioria das vezes, a gente fez o ponto de fuga das imagens que batessem. Então, parece que eles conversam entre eles, o maior e o menor. Então, foi um deck que eu gosto muito dele, o Vigas. E o terceiro deck que saiu... olha só. Esse aqui é o deck do Zodíaco. Olha, tá... aquele que eu tinha falado. Mas ele é bobão, porque você olha, tem uma criancinha, você não dá nada para esse deck. Não, bem interessante. E a hora que você vai olhando as imagens, ele é assim espetacular. Eu estava guardadinho aqui. E a gente fez um outro também que era muito legal, que era o Legacy. O Legacy, ele foi... a ideia foi o seguinte: eles são os decks do século XVI. 1500, 1400. Obrigado nesse Como é que projeto. ele surgiu? A gente fez um financiamento coletivo, né, do livro de tarô, que é um monstrão, né? E enquanto a gente estava fazendo o financiamento desse livro, a gente ia tendo as metas. Se vendesse tanto, ia batendo e tal, e a gente ia dar marcador de página. Então ia ser uns marcadores de página com reproduções dos decks de Sforza, né? Do Mago, do Louco, etc. Né? Tipo isso aqui, ó. Obrigado. Mas aí você tem o outro louco. Não. Muito doido. O terceiro louco. E aí a gente ia fazendo os marcadores, né? E foi fazendo. Quando chegou em 22 marcadores,
como a gente está sempre em contato com a galera quando a gente faz o financiamento, o pessoal sugeriu e falou: pô, ao invés de vocês fazerem o marcador, por que vocês não fazem em formato de carta de baralho? Que aí, além da gente poder marcar o livro, a gente poderia jogar e tal, né? A gente falou: pá, ok. E aí continuou batendo meta. E a gente fez mais marcadores. E aí acrescentando carta, só que a gente tinha agora 2 magos. Depois 3 magos. E aí, no final das contas, a gente teve quase 78 cartas diferentes de marcadores. Então, Muito legal. então você tem tipo 3, 4 mago, 3, 4 sacerdotisa, 3, 4 rei, 3, 4 torres, e assim por diante. E aí, no final, a gente fez com o mesmo verso, e você pode montar seu próprio deck. Então, você escolhe o mago que você gostou mais, a sacerdotisa que você gostou mais, o louco que você gostou mais, as 22 cartas, e você montou um deck que é só seu. E o pessoal começou a mandar para a gente as escolhas que eles tinham feito, e realmente, cara, cada pessoa monta o deck de um jeito completamente diferente. O baralho conversa com eles, né? E como esses decks eles são de coleções que são incompletas, então jamais existiria uma réplica do Sforza, né? Quando você vê essa que a Scarabeu lança e tal, eles pegam o artista e o artista redesenha tudo. Esse Sim, nosso não, é reprodução de museu. reprodução de museu. Então ele tem aquela aura daqueles tarôs que a gente conseguiu fazer, e mais você consegue montar um deck que é único, né? Isso que Acho é que eu trouxe bacana, um né? pouquinho disso do RPG, da parte do Magic e tal, que você monta seu deck. Aí você monta um deck de tarô. Uma pergunta que eu ia fazer, mas para você me responder, para não esquecer, é como você tem toda essa história no RPG, inclusive, né? Muita gente te conhece também pelo todo o seu histórico no RPG, e o RPG tem essa coisa do storytelling, o tarô também. Eu pedi para você falar um pouco das relações entre tarô e RPG, Eles né? têm muito, cara. Assim, o primeiro RPG que eu escrevi, não, o segundo RPG que eu escrevi, você criava o personagem do jogo com carta de tarô. Ele era sombrio, era o Trevas. Você criava um personagens no mundo moderno, né? Só que era magos, e aí você tem anjos e demônios brigando, que são os anjos os anjos cabalísticos, os demônios da Goécia, e aí eles vão lutar pelas almas humanas e tal. E aí você criava um personagem já com as cartas de tarô. Então você punha na mesa ali, ele te dava seus atributos e contava algumas partes do que era a base que você ia usar para a história do teu personagem. Isso já trazia para o storytelling, né? Claro que, como era uma época que não tinha internet, não tinha nada tal, teve muita mãe que surtou, né? E achou que o jogo era do demônio e tal. Depois os pastores também perseguiram o RPG. Foi um período divertido aqui. Que louco, Mas muito eu acho que legal. assim, tem muito a ver, cara. A história, o jeito de você, principalmente você poder contar a história e modificando a história e colocando as cartas do tarô, eu sempre enxerguei que dava para ter uma sincronicidade entre o jogo e o contar a história. Quando a gente fez um jogo de tabuleiro, aí eu coloquei o tarô. Ele é um jogo que é um brinquedo, na verdade, é um jogo de tabuleiro, uma caixona. Muito E legal. é um oráculo. Mas ele é um oráculo de que tipo? Você tem um reino. Vai cair tudo aqui. Você vai ter um reino que ele vai ser dividido ali entre hexagonais. Então a gente usou a cabala nele. Então pode ver aqui que você tem o reinos de Tiferet. Ah, Daí aqui você vai ter a Camelot, outras ilhas. Os reinos que a gente tem, eles são as esferas. Ó, o platô de Rod, Inetizai, Tiferet. Então o terreno ele vai montar. Então quando você embaralha e encaixa tudo, ele monta de vários jeitos diferentes. Então ele fica um território totalmente aleatório, né? E aí você vai ter um vilão, que é um grande monstro, um demônio, um monstrão, que ele representa o quê? Uns bichos, um problema.
Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, o seu monstro vai ser isso aqui. Você sorteou. Tá. Mas ele tem os 4 elementos. Vê, ele é um monstro com problema em fogo e em água. Então, ele é um problema de ação e de emoção. E aí você vai tentar enfrentar ele. Então, a gente disfarçou aqui. Então, tem vampiros. Aqui é um problema que ele é emocional, intelectual e material. E aí você vai circulando pelo tabuleiro com os seus personagens, que podem ser as suas forças. Então ele tem ali um pouco de terra, um pouco de ar, um pouco de fogo. E as cartas que vão te dar essas aventuras são as cartas de tarô. Então, de repente, você encontrou lá um mago. E aí o mago ele fala assim: eu preciso da ajuda de vocês para conseguir minha varinha, né? E aí a gente vai olhar, onde é que está o mago no tarô? Ah, ele liga Keter a Binah. Correto? Eu não sei se a galera que está escutando a gente em casa tá. Eu já estou viajando muito na Não, não, maionese. não. Tá muito Qualquer maneiro, coisa cara. você pede uma Eu tô explicação. viajando que tá muito maneiro, cara. Então o mago ele vai precisar disso aí. Aí o que você faz? Com o seu grupo, você vai ter que andar do tabuleiro de Keter até Binah. E é engraçado que, como tudo é espalhado e aleatório, pode ser que numa partida seja um pulinho para você resolver o problema do mago. E numa outra partida você tenha que cruzar o tabuleiro inteiro, igual o Senhor dos Anéis. Então, cada partida ela é única. E aí, depois que você resolve esse problema, você tira uma outra carta. Aí é o louco. E o louco vai te pedir uma ajuda. E aí, depois, o eremita vai te pedir uma ajuda. Mas aí, para solucionar o problema do eremita, você vai ter que pegar os caminhos do eremita. Então, você tem que ir de Tiferet para Resed. Então, você passeia pela árvore. E, ao mesmo tempo, você vai juntando, vai ganhando poderes, vai pegando itens mágicos e tal, até que o seu grupo fica forte o suficiente, pega esse grande vilão e derrota ele. Ou seja, você fizer a parada, ele foi feito como um brinquedo, né? Mas tinha muita gente usando como oráculo. Porque Tem ele gente falava que assim, joga Uno, né? Tem gente que lê Uno. você conseguiria, por exemplo, meditando num problema da tua vida, aquela carta com aquele monstro, que seria o monstro inicial, ele vai trazer exatamente quais são os elementos que estão problemáticos na tua vida. Que é uma tirada, é uma sincronicidade, né? Tanto quanto o tarô. Sim. E aí você, com os personagens que você vai puxando, ele vai te dar que forças que você tem naquele momento. E aí você vai com as cartas do tarô fazendo a sequência até que você consegue resolver e derrotar o monstro. E aí, quando você termina, você tem o quê? Uma tirada de tarô inteira. Você tem as cartas de tarô, que é a tua leitura, você tem onde que você reúne forças e como é que você enfrenta aquela situação. Depois de você ter, tipo, fazer esse joguinho, brincar um pouco, você conseguiu um ritual que você achou a solução para um problema. E a galera testou, assim, o pessoal adorou. Esse jogo foi, tipo, É muito legal. foi um recorde de arrecadação e tal. E eu adoro esse jogo. Porque ele pode ser usado tanto para você brincar como de um jeito mais sério, né? Não tem pelo pessoal que usa o Mahalila ou aqueles outros jogos de autoconhecimento e tal. E você pode jogar sozinho. Então, esse brinquedo ele é um jogo de autoconhecimento. Que ele Cara, eu vai já te ouvi trazer falar assim, qual é um eu já ouvi grande falar de gente desafio, que né? lê o Uno aqui. Sabe o Uno? O Uno. Então, se você tem uma estrutura, qualquer Não. coisa Menciona, né? aleatória pode ser Uma usada. estrutura. Dado, dominó, são todos oráculos, né? Uma coisa muito louca que eu falo aqui, pro horror de muita gente, eu gosto muito de mágica. Um dos meus hobbies é fazer mágica, né? E eu misturo métodos de leitura com mágica, entendeu? Mas eu uso baralho comum também para ler, como se fossem os arcanos menores ali, né? Só com 3 figuras da corte. Então, assim, eu acho que a criatividade nesse ponto é muito interessante. Você conhece o Eloy, né? Eu e o Eloy, a gente conversa muito, faz muita vivência, a gente fala muito sobre isso, que se você convenciona, funciona, entendeu? Se monta uma O Eloy estrutura. deu uma palestra para a gente esses dias de loteria mexicana. Foi Né? maravilhoso, assim. Ele ia falando assim, a galera ia viajando e falando, cara, é muito legal e tal.
E quando você tem a convenção, você Sim. não precisa nem do deck de tarô. Na verdade, você tem um pedaço de papel Qualquer com coisa. letrinhas, já funciona, né? E o tarô ele Funciona. conta muito dessa história. Pelo meu ponto de vista de história da arte, a gente vai olhando os decks, e aí você tem deck, por exemplo, quando tem depois da Revolução Francesa, aí na França os decks não tinham mais o Papa, aí eles trocavam por Júpiter. E aí você tem, quando você tinha a queda do Oriente e Ocidente, a separação, tinha decks de tarô que tinha 2 papas. E aí você vai vendo esses pequenos detalhezinhos históricos que ficaram ali nos decks, você consegue perceber isso daí. E vai tendo modificações, né? Então, se você pegar o que cada autor fala nos manuais, o próprio jeito que você mencionou o Jodorowsky, mas se você pegar o deck dele assim, ele é muito diferente do deck da leitura que você vai fazer do Rider-Waite. Aquele livrão dele lá, ele dá uma descrição praticamente dele, de cada arcano. E que se você tentar misturar, dá problema. Você tem que Tá. esquecer tudo que você sabia, aí você pega o Jodorowsky e faz o método dele, com as leituras dele. E é o mesmo sistema, por exemplo, você pega do Geomebis, que é o russo. Ele é Curto bastante. totalmente diferente dos outros tarôs. Tanto que se você tentar encaixar e juntar e tal, dá uma mixórdia. Você tem que deixar tudo de lado e falar, eu vou ver esse deck, né? E aí ele faz a leitura começando do 10 de ouros e sobe até o infinito. Né? E aí ele tem todo um sistema que é dele, e as tiradas e o 3 de espada, cada um significa outra coisa, completamente diferente. A estrutura do sistema Mas eu russo acho fascinante isso. tem um fascínio, né, pela estrutura russa. Minha mãe é russa, né? A gente sabe. Meu pai é brasileiro. E a estrutura do tarô, da leitura russa, do leste europeu, é totalmente diferente. É muito louca. Totalmente diferente, né? E agora, misturar sistemas, você não acha uma coisa que eu te perguntar, o que você acha de misturar sistemas? Eu acho meio perigoso, né? Fica Eu uma acho coisa meio horrível, né? Fica uma horrível, também. mixórdia. Uma Sim. mixórdia. Cara, E, você vai aprender, é igual tipo, você quer aprender chinês e coreano, e não dá para você ficar misturando, eles são parecidos ali, os tracinhos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E um dos problemas que a gente tem visto muito assim é a galera do Magia do Caos que mixorda tudo e junta e faz um salamão lá e vira uma pastiche, né? Mas assim, a gente encoraja a galera que está estudando magia a aprender todos os sistemas. Mas ele fala assim, mano, a hora que você vai estudar o deck de tarô, você vai sentar e o tarô. Ah, você vai estudar agora a loteria mexicana lá do Eloy, você vai pôr tudo que você sabe de lado, e agora o escorpião significa isso, a torre significa outra coisa, e é outra conversa. E não tentar ficar misturando com o que você tem do outro sistema, porque aí dá bosta. Né? Mas interessante. eu acho que isso é muito válido, assim, tentar Eu olhar todos os sistemas. quero te pedir para você falar um pouco sobre os seus cursos de tarô. Eu tenho um curso, gente, muita gente sabe, mas meus alunos que estão assistindo, façam um curso do Eudeba. Eu fiquei muito interessado. Você começou a falar da estrutura do curso, que você faz a comparação com todos os decks, você trabalha muito a cabala. Fala um pouquinho para a gente, vou colocar o link aí também aqui na descrição. Eu coloco, o curso de tarot que eu faço é dentro da história da arte. Então a gente vai começar. Na verdade, ele é um complemento, né? Eu tenho o curso de cabala que a gente sobe as esferas e os caminhos. E aí o curso de tarot você desce. Né? Você vai reparar, por exemplo, que os primeiros arcanos de tarot, mago, louco, rei e tal, eles têm 1 milhão de símbolos e eles são as coisas meio diretas. E quando você chega para os últimos arcanos, eles são mais simples ali, tipo o Sol, a Lua, a estrela e tal. E quando você estuda Kabbalah é o contrário. Quando você está ali em Tavi, Tzadik e tal, você tem 1 milhão de exercícios para fazer e coisas para fazer e etc. Quando você está chegando lá no final da jornada, perto de Keter, Binah, são poucas coisas para fazer e para compreender. Então eu acho que o tarô ele se complementa com Kabbalah de um jeito maravilhoso. Porque ali você vai ter pouca coisa prática na Kabbalah, mas muitos símbolos. E do outro lado da coisa, você vai ter muito exercício prático para começar e poucos símbolos. Então, quando você soma esses dois aprendizados, na verdade seria um curso só, né? A gente separou por questões de didática, mas eu considero que é uma coisa só, né? O curso de Cabala e o de Tarô.
E eu ensino nessa pegada que eu te falei, história da arte, então a gente vai olhar o louco. Então, como é que era o louco em 1400? E depois 1500, depois 1700, como é que funcionou, como é que ficou? Depois o mago, como é que era? Primeiro tinha um santo que era o padroeiro dos artesões. Depois virou aquele mago prestidigitador de feira. Depois se juntaram com Jesus na ceia. E aí você tem a figura, e aí vai pondo os símbolos, né? Então, onde que surge aquele lemniscata na cabeça do mago? Onde é que surge as ferramentas? Por que se você pegar um tarô de Marsella, ele vai ter algumas coisas ali? Mas se você pegar um deck mais moderno, ele não tem aquela quantidade de instrumento. Ela tem só 4 instrumentos, que são 4 elementos. Então, eu me atenho muito nesses símbolos, que é o que me fascina, né? E aí você lê qualquer tarô que cair na tua mão, você pega. Por quê? Porque você sabe a estrutura do deck, a estrutura do tarô. Que no final das contas foi o que a gente colocou no livro, né? No livro de tarô a gente coloca essa pegada, né? Então eu começo primeiro uma história dos oráculos. Então, desde o começo usava dado, depois o dado vira aqueles dominó, aí tem o dominó chinês, daí ele vai para a runa, e aí eu faço a parte histórica. Aí eles começam a colocar a cabala no meio. Então, para Marsella já tinha uma estrutura, mas ela era diferente. A estrutura antiga, ela juntava 22 arcanos, 2 a 2 parzinhos. E aí os parzinhos eles estavam associados. Por exemplo, era o louco e o mundo, em Keter, porque era o início e o fim. E assim vai sucessivamente. Depois vem os mais medievais, aí a Golden Dawn, etc. Né? Aí eu começo a estrutura de cada um. Louco. Então eu sempre vou colocando os arcanos mais antigos e as imagens antigas que a gente tinha na arte. Então, por exemplo, esse aqui são aparições do louco antes de existir o tarô. Então você tinha ali o Stultitia, né, numa capela, algumas figurinhas, e aí a gente vai tendo os primeiros loucos e como é que ele vai aparecendo na arte. E o livro inteiro é assim, aí vou falando, filho pródigo, tocador de gaita de fole, gatos e cachorros, você tem alguns decks que são gatos, outros são cachorros, aí você vai ter a borboleta, que aparece em alguns, crocodilo, né, no deck egípcio, aí o louco do alto da montanha, o coringa, aí o Crowley põe alguma coisa nele e vou seguindo por aí. E aí é a mesma coisa com os outros. Essa foi a minha parte do tarô, a minha contribuição. E a da minha esposa, como ela gosta, nos arcanos menores ela fez a definição de todas as. Muito legal. Então, por exemplo, você pega lá palavras-chave do 3 de bastões. Quando você combina, ele vai falando. E aí a gente coloca, por exemplo, louco mais 3 de bastões. Aí eu faço a especificação, né? Então, o louco é o quê? Keter, Roquimar e o elemento ar. O 3 de bastões, ele é Biná, fogo de fogo, e ele também é sol em Ares. Quando você mistura isso daqui, ele vai falar, olha só, tem bastante ar, tem o fogo, e ele coloca assim, uma nova ideia ou inspiração pode aparecer nesse momento, mesmo quando outras ideias já estão sendo discutidas e finalizadas. Preste atenção nesse novo sopro criativo vindo de Keter. Então a gente faz aquele estudo hermético da combinação da estrutura do deck. Muito interessante mesmo a estrutura. Então a gente vai vendo, e pela cor, né, você vai ver que tem cartas que às vezes chamam atenção. Então, a mesma cor, ou é uma cor parecida. E aí você vai olhando porque ele tem aquela estrutura. Então, tipo, a justiça, a taça, 2 de taças. E aí a gente vai combinando. Que cartas que tem a ver? 2 de taças segue com enamorados, por exemplo. Porque quando você olha que as cores são parecidas, mas isso vem da onde? Vem da astrologia. Muito doido. Então ele tem essa pegada. Então, onde é que eu coloquei? E se as pessoas quiserem ter acesso ao livro, o Marcelo,
ele tá para vender ou de vez em quando ele rola em projetos, tipo no Catarse? Então, ele esgotou. Recentemente, a gente fez um financiamento agora e fez o outro. Porque esse é um livro que não dá, ele não vende em livraria, é o tamanhinho dele, né, do É. brinquedo. E ficar um modelo de vendas normal, vamos dizer assim, né, distribuidora e tal, é inviável. Porque esse livro, se você for olhar na Amazon, ele custa tipo R$ 500. Que é um livro da taxa, hein? Só que a gente consegue vender para o pessoal pelo preço que a gente venderia para a livraria. Então você compra esse livro por 250. Mas outro problema é que só vende em financiamento ou direto do site da editora. Né? Sim, mas é um Não é excelente em investimento. tempos de internet não é mais um grande problema. O único problema mesmo é que você nunca vai. Se você não chegar nele, você nunca vai ouvir falar dele, porque as livrarias não vão falar dele, eles não vão anunciar e tal. Cabe à editora fazer toda boca a boca, né? Esse Sim. livro ele se vende muito pelo boca a boca. O cara compra, vê que é lindo e faz propaganda, põe no Instagram, etc. Sim. Não, acho que o lance, você que está assistindo aqui, porque eu não sei quando você vai estar assistindo, é ficar ligado ali no Marcelo, nos projetos e tal, da editora Damon também. Porque o É, vídeo é temporal, o vídeo vai ficar rolando, então, é. né? Vê se ainda tem, né? Se você pegou e está assistindo, sei lá, daqui um ano e tal, vai na diamondeditora.com.br e aí, com sorte, com certeza vai ter lá. Né? Sim. E aí, a hora que acabar, a gente vai fazer uma terceira edição e tal. É que geralmente funciona nesse esquema. A gente faz o financiamento coletivo para ter uma ideia da tiragem também. Porque não adianta também pegar um deck de tarô, a gente costuma fazer 500 unidades. Dura um ano e acaba. Não adianta fazer 1.000, porque depois ele não vai, tipo, durar mais. Assim. E aí você fica com o deck parado. Vale mais a pena a gente investir esse dinheiro em outro artista e fazer um outro deck, construir alguma coisa diferente. Né? Então a gente tem produzido decks de artistas bacanas. Uhum. Cara, muito legal mesmo. Assim, o nosso papo aqui, eu acho que eu posso ficar conversando só te ouvindo aqui, horas e horas. Eu vou pedir uma coisa que eu peço para todo mundo, para você, se você fosse resumir o tarô, assim, resumir não, a sua visão, a sua vivência, a sua experiência, e um parágrafo, o que você Ah, falaria para as pessoas? para mim o tarô ele é o grande repositório de arte da humanidade. Assim. O tarô ele é a ferramenta de trabalho do mago. Então você vai começar ali, varinha, taça, etc. E você termina com o deck de tarô. O deck de tarô tem tudo que você precisa para fazer qualquer magia. Ele te dá a chave de acesso para qualquer coisa do universo. Muito bacana. Era uma dificuldade. Para fazer esse livro, por exemplo, a gente falou, mas o que eu vou colocar numa descrição do que é, por exemplo, um 6 de espadas? Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Eu peguei 60 tarólogos, olhei todos os livros e escrevi o que cada um deles falou desses arcanos. Aí eu tirei os repetidos e embaralhei, e aí eu coloquei e postei. Por quê? Porque eu tenho ali, desde a descrição que o Crowley deu, até a descrição que o Joãozinho, aluno de tarô com um mês de técnica, deu. Por que eu não identifiquei? Porque senão todo mundo vai copiar o Crowley. E, de repente, a explicação do Joãozinho cabe muito mais com você do que a do Crowley. Então eu falei, e aí eu deixei assim, tudo embaralhado. Então não está nem na ordem de um arcano para o outro a ordem que eu coloco as definições. Então é para você ler ali as 60, 50 definições e escolher as melhores. Tanto que a gente dá essa instrução. Escolha a que conversa melhor com você. Eu costumo dizer muito para os alunos que qual é o melhor livro de tarô que vocês vão ter? É o seu caderno. O resto é livro de referência. É a vivência que a pessoa vai ali adquirindo, a experiência e toda a vivência também que ela sofreu ao longo da vida, né? Não só os sistemas que ela aprende. O sistema, eu acho que ele meio que vem para elucidar o que é o tarô, te jogar dentro do caminho, né? Mas depois se desenvolve sua visão ali. Então, com certeza, o diário tarológico, o seu caderno de anotação, é uma coisa muito importante, eu acho, dentro da jornada do tarô, né? Eu costumo brincar que fala assim, você está em contato com o teu sagrador de guardião. O tarô é
é um alfabeto que você escolheu para ele conseguir se comunicar com você. E é engraçado, né? Eu não gosto da palavra muleta, ele é mais uma ferramenta. Quanto Uhum. mais você estuda o tarô e mais você pratica o tarô, menos você precisa do tarô. Sim. Chega num ponto, tipo, a minha esposa, às vezes você fala uma coisa para ela, ela já vira e fala, é isso. E aí ela vai tirar a carta, na verdade, ela já adivinhou, ela já sabe até que carta que vai sair. Sim. Porque a intuição dela está super conectada com o sagrado anjo dela. Eu sou mais tosquinho, né? Eu tenho que tirar as cartas, aí eu tenho que ler. Eu leio como história em quadrinho. Então eu gosto muito, pessoalmente, eu abro 3 cartas, passado, presente e futuro. Então, da onde veio a situação, como é que está a situação, para onde vai a situação. E para mim é suficiente. Tem gente que gosta de fazer aquela abertura de 10 cartas, né? Na cruz. E aí vai Uhum. dar e conversa e tal, tal, tal. Eu gostava de fazer antes. Mas depois você fica com pressa, fica com preguiça e tal. E o tarô ele começa a conversar melhor com você. Não sei se Uhum. você tem essa impressão também. Assim, eu me desprendi um pouco de método, porque eu ficava muito preso em método, né? E método, mais uma vez, são convenções, né? Então, normalmente, sei lá, eu falava, vou tirar 6 cartas, eu vou definir o que essa carta vai ser agora, entendeu? Então, eu fico meio que, tô meio que numa linguagem freestyle, assim. Né? Todo dia eu tiro 2 cartas, um maior e um menor, e anoto do dia seguinte, para o dia seguinte. Aí, no final do dia, eu vou lá no meu diário e minhas impressões sobre as cartas, né? Não com uma adivinhação nem nada, Legal. não, mas com uma vivência, uma experiência que eu preciso melhorar, né? Eu faço muita experiência, né? Eu faço muita coisa maluca, assim. Se eu começar a falar aqui, tipo assim, além do yoga não é exercício físico, é um sistema. Mas eu tenho muita coisa da mobilidade corporal. Então, às vezes, eu tiro umas cartas ali e fazer uma prática de mobilidade. Então, eu pego os 22 maiores. E aí eu boto os 22 maiores assim, e eu vou me mexer. Normalmente eu uso Rider Waite, eu uso um tarot de Marseille, e vou me movimentando de acordo com as cartas, e vou sentindo as cartas, coisa bem louca, assim, se começar a falar, vou mandar me internar. Mas não, você vai conversando com as cartas, e você vai sentindo as cartas, vivenciando, e às vezes você tem alguns insights também, assim, sobre coisas aleatórias, sabe? Então, e esse lance que você falou da sua esposa, cara, isso acontece realmente, as pessoas começam a trabalhar tanto com tarô que não faz nem muito sentido ali o tarô, pode ser papel, ou você não precisa nem ler o tarô, você tira e já sabe mais ou menos o que vai sair. Isso rola muito, cara. Rola muito mesmo. Quando você começa a estar em contato com o universo em volta, cara, a televisão fala com você, as placas de carro. Pô, é Você muito está louco. andando assim, vem uma propaganda, um símbolo no rádio, e aí o Sim. universo conversa com o mago. Ou a gente ficou louco de tudo de vez, né? Eu acho que a gente pira de vez também, né? Porque tudo é tarô. O tarô tá em tudo. Eu falo, tarô tem uma definição de Jodorowsky que ele fala que eu achei muito bonita, assim. São umas alegorias que ele fala. Ele fala isso na Montanha Sagrada. Mais ou menos assim. Ele fala que se você pegar os 56 arcanos menores e tirar, e deixar apenas os 22 arcanos maiores, eles seriam como se fosse a consciência de Deus. Mas não Deus assim, como um ser, mas como aquilo que está em todas as coisas. Então é a consciência que está em tudo. Né? E quando você une, faz sentido. Mesmo quando você desmantela eles, também você vai enxergar o tarô em várias coisas. Então, acho que aí o que ele quer dizer também sobre isso, né? Que ele fala também no caminho do tarô, que você tem que trazer o tarô para dentro, né? E não para fora. E aí você começa a enxergar o tarô do lado de fora. Foi muita viagem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Você traz o tarô para dentro, não precisa mais do tarô e você enxerga o tarô em tudo, porque ele está em tudo. Ele está em tudo, está em tudo. Está em tudo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente às vezes fazia exercício, né, de literatura, e você contava uma história aí com os arcanos, né? Você ia pondo o que vai acontecer, né? Misturava um pouquinho do RPG. E aí o cara estava investigando um crime, né? Cada um do pessoal que estava praticando ia começar a contar uma história curta, um conto. E aí o cara estava investigando um crime, achou um cadáver e não sei o quê. Aí você tirava 2 cartas para o cara e para um deles tinha uma torre e não sei o que lá. Que aí o assassino ia atrás do detetive para caçar ele, quase matava o cara e tal. Na outra história, não, ele tirava uma amantes e não sei o quê. Daí o cara se apaixonava pela mulher da vítima. E eles iam desenvolvendo a história do mesmo ponto de premissa e os contos ficavam completamente diferentes. E utilizava muito do tarô
para fazer essas narrativas. Então é um exercício também muito legal. Muito interessante. Para quem é artista, né, ou pretende ser escritor e tal, eu acho que o tarô é uma puta ferramenta também. Só ver aquele livro do Ítalo Calvino, né? O Castelo dos Destinos Cruzados. Tem uma coisa, fiz uma live outro dia com o Eloy, acho que vai calhar aqui nesse assunto. E você estava falando do Rider-Waite, que você gosta muito também e tal. E eu estava falando, que eu está sendo paralelos com a minha conversa com o Robert Place sobre o do processo de criação, que ele estudou muito a fundo, da Pamela Smith. E os arcanos menores, meio que ela fazia muito esse lance de pintura automática, botava música clássica ia pintando. Mas ela usou muito de storytelling, porque ela pintava, ela era meio que quase que uma quadrinista, né? E tem um livro do Paul Husson que ele fala o seguinte, que ele fala sobre a história do tarô, e ele fala que existe essa lenda, não sei, você que está mais ligado com a história da arte, tarô e tal, mas falam que antigamente, uma das maneiras que as pessoas brincavam ali, como o tarô como um jogo, cada um tirava um arcano, e cada pessoa na sala contava uma parte da história. Por exemplo, você começa a contar a história com o arcano que está na sua mão, aí depois a história vai vir para mim, aí depois a história vai passar para outra pessoa, e vai para outra pessoa, e assim eles vão, e a sequência vai rodando, né? E é assim que eles usavam. E a Pamela Smith, quando ela pensou o tarô, como é que ela ia pintar os arcanos menores, ela foi muito influenciada por isso. Ela falou, cara, eu vou contar uma história com eles. Né? Lógico que tem a influência do Sol à Busca, né? Até hoje eu acho, para mim, o Waite ele conta uma história, é como ler quadrinho. Você fala passado, presente e futuro. Sabe aquelas tirinhas de jornal que tem 3 quadrinhos só? Para mim, eu gosto muito, eu tenho uma visão hoje, né? Depois, sei lá, 30 anos de tarô, a minha visão é bem simplista, assim, porque eu estou muito conectado. Às vezes eu até adivinho e falo, tal coisa vai dar bosta e tal. Deixa eu ver aqui no tarô. Eu já sei até que carta sai, né? Brincar de jogar no cassino, até que vai se dar bem. Verdade. Marcelo, olha só. Agora estamos chegando quase no final. Tem uma coisa que eu não te contei. O programa se chama Casos Tarológicos porque no final o pessoal gosta que você conte um caso envolvendo o tarô que mexeu com você. Pode ter qualquer sentido, né? Alguma historinha para a gente aqui no final envolvendo o tarô. Cara, acho que para mim a história do tarô é a história de como eu entrei para fazer esse deck, né, cara? Porque eu não sabia desenhar, mas eu sempre quis muito fazer um tarô. Então, a maioria da galera que você entrevista deve ser tarólogo, então os caras têm consulente, essas histórias. Eu não tenho nenhuma história dessas porque eu não dou consulta. Não, muita gente conta uma história que te motivou mesmo. Para mim, a minha motivação do tarô é bem essa mesmo, de contar história. Eu acho que eu contaria justamente a história do tarô do Zodíaco mesmo, que era um deck que caiu na minha mão completamente aleatório. E os desenhos, eles são assim, estilão, ó, tá vendo? O mago é uma menininha, aí a sacerdotisa, assim, uma senhora, a lua, Vênus é uma mulher. E aí eu olhava e falava assim, cara, peraí, a carruagem é uma desses carros, como é que chama? Tem muito aí nos Estados Unidos, aquelas SUV? não é SUV, que a galera vai viajar, motorhome. Tá vendo que é Motorhome? um motorhome? Sim, sim. E aí você olha, tá, o carro é um motorhome, né? O que tem? Por que o carro é um motorhome, né? Aí você vai olhar e falar, cara, peraí, cara, astrologia é câncer, câncer é a casa, é a mãe, é o motorhome. E aí eu parei, porque aí você tinha lá, o tipo, o julgamento era a justiça era uma sala de justiça, o diabo era uma prisão, né, o Capricórnio. E aí você vai ter o submarino do Escorpião. E aparentemente, a primeira vez que você põe a mão nesse deck, ele não faz nenhum sentido, cara. O lago Peixes é um lago, né? E os arcanos que têm a ver com peixes é justamente no finalzão, né? Os 3 de 8, 9, 10 de taças, que é toda aquela alegria. Deixa eu achar aqui. Olha que bacana aí, que é no final. O 8 de taças é um tiozinho no barco, depois é ele olhando uma foto de família,
E aí o outro que é a felicidade é ele de férias com os filhos num barco, assim. Então, ele te transporta para dentro. Isso me deu essa outra visão e fala assim, cara, esse tarô ele é muito, muito, muito maior. Até então, eu tinha aquela visão muito técnica, muito hermética da coisa, né? Cara, é uma ferramenta e tal. E, pô, eu sou um cara. Eu tenho 5 planetas em Virgem, eu sou extremamente metódico, chato. E isso aqui mexeu muito comigo. Eu posso dizer que é um ponto de que eu estudava tarô até esse ponto e depois eu mudei, que é esse exercício de você colocar o sentimento na carta, né? De você viajar e de você sentir. Quer ver uma outra carta que eu adoro aqui? Aqui, ó, o 6 de bastões, Vitória, né? É Leão em Júpiter em Leão, né? E o Leão é um palco e o Júpiter é um tiozinho, né? E aí tem ele recebendo um prêmio, né? Mas só de você estar nessa posição, Sim. você se imagina aqui, você consegue entender como é que funciona esse arcano dos 6 de bastões, né? O carinha que está lá carregando, andando num cavalo com as paradas em cima. E aí eu tive uma outra visão. Eu achei que pôr o sentimento dentro do tarô ajuda pra caramba. E isso ajudou muito. Depois no livro, como minha esposa ela manja muito dessa parte de sentimentos e tal, ela colocou essa área. E hoje, para mim, o tarô também é um veículo para entender emoções, né? E trabalhar sentimento, trabalhar emoções. Você trabalha todos os 4 elementos do tarô. A minha dica final, assim, para fechar, acho que seria assim, caras, estudem o tarô, mas não se prendam num tarô só, né? E quando você estiver estudando, abre uma. Hoje em dia tem internet, cara, vai no Pinterest, abre um diretório assim, salva ali no Explorer, o louco. Vai no Pinterest, tenta olhar todos os tarôs de louco que você puder e joga e guarda eles nessa pasta e vai olhando. Porque às vezes você pega um tarô que você fala assim, esse tarô não tem nada demais, é um monte de desenho bobinho, 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 mas de repente aquele autor daquele desenho, o cara teve uma visão que vai falar, caralho, olha que ideia genial que esse cara pôs aqui. E aí te complementa, você amplia teu conhecimento tarológico, vamos falar assim. Cara, faz E é, muito um, sentido. e é uma parada assim, olha, que está em todo lugar, tem filme. Às vezes os caras põem uma cena que remete, né, um quadrinho, alguma coisa, vai juntando isso. E aí você, de observar essas cenas, você vai construindo seu vocabulário, tal, e você vai ver como também melhora a tua leitura. Fica a dica, então, para quem tá assistindo. Faça uma pasta de tarô no seu computador e guarde o máximo de decks diferentes que você puder, imagens, procura símbolos, ideias, e agrupe tudo isso. Isso vai te ajudar muito a criar vocabulário. Cara, genial. Não, esse final mexeu muito comigo agora. Porque, assim, você falou até, tem vários planetas em Virgem, eu tenho um ascendente de Lua em Virgem, Lua na 12, em Virgem ascendente, e eu sou uma pessoa muito sistemática, uma pessoa muito, digamos, disciplinada. E eu estou passando por esse processo que você está falando agora, como eu estava falando, de deixar um pouco o sistema de lado e vivenciar com as minhas emoções, né, sem o excesso da racionalidade. A gente fica pensando muito em sistema, quando a gente fala sobre tarô, né? E as pessoas se perdem em palavras-chave, em estruturas, e esquecem que o tarô é uma arte. Antes de tudo, o tarô, como você disse, é um grande repositório da arte, é uma arca. Quase que a arca de Noé aí da arte. Mas é verdade, né? Ele é bem isso Então, mesmo. Eu cara, lembrei agora que você falou, tem um deck que dá para comprar, que a gente produziu, que é um aluno meu que fez. Chama Boros, Boros, vamos deixar na descrição. que ele te dá exercícios. Então, por exemplo, você tem o 3 de paus, não sei o que tem a ver com fazer um descanso e tal. Mas, na verdade, ele escreveu ali, tire a tarde e vá num museu. Muito E legal. ele te desafia. Então, você tem várias coisas. Vai passear no parque. Passe a tarde com uma pessoa idosa. E várias pegadas assim. Então, quando você faz uma tirada do tarô ali, na verdade, ele te propõe desafios que vão te colocar em contato com essa energia para você sentir o tarô. Ele é um deck Genial. muito bacana também de ter.
Quero muito conhecer. Vou botar, passa depois o link aqui na descrição, se tiver um link, o pessoal procurar. Deu, Deb, eu vou ter que chamar de novo depois, uma outra oportunidade, a gente falar sobre os outros assuntos, porque teve muita coisa aí que me deixou muito interessado. E com certeza eu acho que esse programa aqui, as pessoas vão curtir muito, cara. Vão curtir muito. Queria te agradecer mais uma vez o convite, ter aceitado. Valeu, galera. Obrigadão vocês aí que acompanharam a gente até agora. Gente, brigadão todos. Vejo vocês no próximo programa. Assistam a playlist aqui do Caso Teológico. Tem gente maneira passando toda essa vivência, toda a experiência. E vou parar na gravação por aqui.